E aí galera, beleza? Então faz um tempo que eu não faço vídeo, né? Beleza? Mas vou tentar fazer um vídeo aqui mais rápido. Acho que os últimos demoram muito tempo, né? Mas eu até criei um roteirozinho aqui para tentar fazer mais rápido. O que é que eu vou tratar nesse vídeo aqui sobre diferentes estudos da mente? Mas vamos iniciar aqui com a seguinte questão. O profeta probabilidade, o Tiago Magalhães, ele tem a tese de arquitetura mental, que eu venho falando aqui muito nesse canal. E o que acontece? Ele alega o seguinte, que a tese dele derruba a psicanálise e que vai substituir a psicanálise. Então, a princípio, inicialmente, seria uma nova psicanálise com um novo fundamento. Porém, eu acredito que não, que a tese dele, a arquitetura mental, não é uma psicanálise, é outra coisa. Ele também diz que revolucionaria tanto a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, etc. Mas vamos chegar até lá, o que é que seria essa tese, né, dentro de um contexto geral. Hum, muito bem. Existem diferenças entre a psicanálise e a teoria dele. E eu vou explanar isso melhor aqui. Primeiro vamos falar quase todos ou todos os tipos de estudos da mente em geral. Primeiro, existe a filosofia da mente. Eu não estou lembrando agora o fundador da filosofia da mente, mas um dos expoentes que tem aqui no Brasil é o Alexandre Porto. Ele, basicamente, o que seria a filosofia da mente? Seria o estudo da mente através do método a priori, que seria o método por excelência da filosofia, ou seja, o método puramente lógico, sem a utilização de experimentos, de experimentações diretamente, como o método das ciências naturais, que seria um método a posteriori, que seria basicamente o método ou métodos a posteriori do resto dos outros tipos de estudos da mente. Mas basicamente seria uma análise lógica, né, das coisas que são necessárias para que se age uma mente, né? E existem várias posições dentro da filosofia da mente, uma que a mente é uma ilusão, que só existe a matéria, ou que só existe a mente, ou que existe uma dualidade entre mente e matéria, e aí entra uma série de outras questões dentro da filosofia. E para isso, então, eu recomendo então o estudo do Alexandre Porto, que ele tem outros estudos acerca disso. O que é que outro estudo da mente, que é completamente diferente desse, da filosofia da mente, já entraríamos dentro de estudos a posteriori aqui, seria a psiquiatria. A psiquiatria seria o estudo por meio da visão da medicina, dentro do que quais são as patologias mentais, como tratar isso. Então é uma visão mais médica dentro da medicina. É o psiquiatra que faz a administração e o diagnóstico de doenças e aplicação de remédios, etc. Já se aplica aí no tratamento de questões mais severas, como esquizofrenia, etc. Ansiedade, bipolaridade, coisas que realmente é necessário uma medicação. E um viés mais da medicina mesmo. Eu estou dizendo de uma forma bem simples aqui. E esses dois estudos, você pode ver aí que há uma diferença muito grande entre eles. Mas agora vamos entrar como um terceiro estudo, que é a psicanálise. A psicanálise, ela, como acho que quase todo mundo sabe, iniciou-se com Sigmund Freud. E ele inicialmente ele veio da medicina, ele era um médico, né? Mas a técnica dele, você não necessariamente precisa ser um médico para cursar e fazer, inclusive não necessariamente você precisa fazer um curso de psicologia para ser um psicanalista. Tem um curso especializado de
de psicanálise para poder você exercer essa atividade, essa terapia. O que seria a psicanálise em resumo? Seria o quê? Tanto uma filosofia, uma teoria e uma técnica relacionados ao estudo da mente, do que é a psique, de qual é o seu funcionamento. E originalmente você tem a psicanálise de Freud, mas também existem outros autores. Existe Jung, existe Winnicott, existe Wilhelm Reich, e muitos outros, né? O Lacan, e alguns fazem revisão, alguns têm discordâncias de Freud inicialmente, né? E basicamente a teoria é que existe um inconsciente, um pré-consciente, ou às vezes nem se considera um pré-consciente, e um inconsciente. E existe toda uma dinâmica, o inconsciente ele tem conteúdos reprimidos, também existem conteúdos originários ali dentro. Dentro da teoria de Freud especificamente existe o complexo de Édipo, que, enfim, tem uma discussão acerca disso. E daí foram derivando diversas outras coisas. No estudo mais especificamente de Wilhelm Reich, já começa a desviar um pouco do que seria a psicanálise puramente e começa a entrar em algo que hoje é chamado de análise corporal, porque Wilhelm Reich, o nome dele é um pouco difícil, ele tirou a conclusão mais ou menos de que o corpo e a mente são, de certa forma, uma coisa só. Existem 5 tipos de formatos corporais que estão relacionados com traumas que houve desde a gestação até o final de 5 anos de idade, e cada formato desse que você pode identificar no corpo da pessoa está relacionado com um tipo de mente, de mentalidade de uma pessoa, e existe um estudo aprofundado acerca disso, né? Então já foge um pouco da psicanálise. Também existe a hipnose. Freud, no início de sua carreira do desenvolvimento da psicanálise, trabalhou com a hipnose, mas ele abandonou a hipnose. Porém, hipnólogos eles foram desenvolvendo essa técnica, e hoje em dia, creio eu, que está despontando mais com uma intensidade técnicas de utilização de hipnose, né? Que você acessa diretamente, vamos dizer assim, o subconsciente ou o inconsciente da pessoa, e ali você pode fazer sugestões e etc. Existe tanto uma questão mais de entretenimento, também existe uma questão de tratamento. Existem hoje profissionais que fazem tratamento através da hipnose. Também já existe outra coisa que já foge também da psicanálise, mas meio que surgiu de dentro dela, que é a esquizoanálise. A esquizoanálise, ela não já foge um pouco do estudo puramente da mente. Começa por aí, mas já vai para um campo social, econômico, e aí abre para um universo inteiro. E a esquizoanálise você poderia definir como um estilo de vida, e é um pouco difícil de você fazer uma definição aqui em pouco tempo. Mas só para aproveitando aqui, estou com o livro, digamos assim, base, o inicial para o estudo, né? Que é o Anti-Édipo, né? Então já começa com uma crítica bem ferrenha, bem forte contra o complexo de Édipo de Freud. E há uma crítica muito forte a esse complexo de Édipo, e creio também que a tese do Profeta, Arquitetura Mental, também faz uma crítica muito grande, ou vai completamente diferente dentro do estudo, da explicação dentro do complexo de Édipo. É outra coisa também. E eu acho que ele nunca fez um vídeo relacionado a esse complexo específico, mas se ele fizesse, ele faria duras críticas, né? Falaria que não tem pé nem cabeça. Creio eu que sim. E, muito bem, terminando aqui sobre a esquizoanálise, é basicamente isso. E aí tem todo um estudo antropológico relacionado com isso daqui, e há uma outra explicação do que seria o inconsciente, do que seria o pré-consciente,
E entre uma série de questões aqui. Vamos encerrar aqui, porque é mais complexo de explicar. Muito bem, outra, saindo dentro desse âmbito, né, e dessas ramificações da psicanálise, vamos dizer assim, tem a arquitetura mental, que é do Profeta, né? E por que é tão diferente desses outros estudos que eu falei, né? Cada estudo desse vai de um ponto de vista completamente diferente, né? Um do outro. A arquitetura mental, ela é um estudo de padrões matemáticos da mente e do comportamento humano, né? E também já entra aí questões sociais, né? Envolvendo dentro dessa conjunção de fatores. E basicamente a arquitetura mental ela se baseia nisso, né? Na soma, na identificação dos fatores que estão relacionados com o comportamento da pessoa, com o pensamento dela, com o padrão de funcionamento de sua mente. E entra dentro disso daí uma técnica matemática e dentro de um desenvolvimento de uma, digamos assim, uma filosofia dele ou de uma técnica filosófica dele que é da tabela de frequência de todas as probabilidades, enfim, do universo e tal, que é essa a técnica que ele aplica em todas as análises dele. Então é um ponto de partida completamente diferente da psicanálise, da psiquiatria, enfim. A psicanálise você considera a libido, que é uma energia, você considera aquela estrutura de consciente, pré-consciente e inconsciente. De certa forma, na arquitetura mental também tem isso, tem o propósito estabelecido, tem o subconsciente e tem o consciente também e outros fatores aí que entram em questão, mas é uma perspectiva completamente diferente, é quase que incomunicável as duas coisas, as duas teorias. Então, por isso que eu classifico como algo diverso da psicanálise, né? Não é uma ramificação dela, é outra criação que vai com outro método e etc. E tem a psicologia em geral. Então, o que é que seria a psicologia? A psicologia, de certa forma, seria uma mistura de tudo isso daqui, né? Mas socialmente não há a inserção da arquitetura mental, né? Ela não veio muito à tona para a sociedade. Mas é o estudo disso aí tudo, né? Então não existe uma teoria geral da psicologia. E a gente vai entrar nessa questão logo depois. Existe a psicologia social, que é o estudo da como a sociedade, como os padrões sociais e um monte de coisa vão confluir na psique do indivíduo e como a psique dos indivíduos vão influir na sociedade. E não existe só uma psicologia social, existem várias, partindo de várias perspectivas, existem várias escolas que estudam isso. Existe o humanismo. Dentro desse estudo humanista existem autores como Carl Rogers, Viktor Frankl, dentre outros. Viktor Frankl ele trouxe uma outra terapia, que é a logoterapia, que é um estudo do propósito, mas não é o propósito estabelecido do profeta, é o de como ter um sentido na vida. E dentro disso daí ele considera diversos fatores, que são fatores psicológicos, coisas que dão sentido na vida da pessoa. Perdão, aqui eu não estou lembrando de todos os detalhes dessa teoria, mas é outra teoria. A história do desenvolvimento dela também é bem interessante. Existe o behaviorismo, mas aí já começa a sair um pouco da mente em si, porque o behaviorismo ele não vai estudar a mente em si, mas sim apenas o comportamento físico da pessoa, as coisas que são unicamente observáveis. Então é algo que meio que é uma derivação do positivismo, de Augusto Comte, e muito bem, é um estudo basicamente do comportamento em que são considerados estímulos ou estimulações de um corpo, de uma pessoa, de um animal, etc. E a resposta que essa pessoa dá. Então, dependendo de diferentes estímulos, você terá diferentes respostas, e para estímulos diferentes, iguais, perdão, ou parecidos, você terá respostas parecidas. E aí por aí vai. Aí existe também uma clínica behaviorista, comportamentalista, também existe o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que já é uma mistura disso com
um cognitivismo, a consideração da cognição da mente, e por aí vai um bocado de ramificações. Também existem autores como Piaget e Vygotsky, que eles estão relacionados mais com o quê? Com o desenvolvimento psíquico da pessoa, da criança. Vygotsky vai mais para um lado da linguagem, como a linguagem tem um papel nisso, como é o desenvolvimento da linguagem, e Piaget é um desenvolvimento mais geral da cognição em si, também da relação com o afeto e outros fatores, né? E a teoria de Piaget é chamada epistemologia genética, mas genética não é de DNA, mas sim partindo do princípio da etimologia da palavra, de Gênesis, né? Como Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia, ou seja, o princípio de tudo, o que seria epistemologia genética? Né? Epistemologia é conhecimento, estudo do conhecimento. Ou seja, como se origina o conhecimento ou a evolução desse conhecimento desde a criança até o adulto e quais são as fases e tal. Existem críticas a essa teoria, mas, porém, as questões fatuais ali e observadas dentro de uma sequência, creio que estão todas certas, né? Você pode até mudar a teoria explicativa desses fatos, da sequência desses fatos, mas essa sequência é importante ter conhecimento. O Profeta, dentro da arquitetura mental dele, ele não aprofunda muito dentro disso, ele só traz alguns padrões, mas que não são especificamente da epistemologia do conhecimento da criança, mas sim um padrão que ele fala, o padrão do jogo, o padrão que os pais incutem de certa forma na criança, através da brincadeira e a estimulação disso para ela obter conhecimento e relacionar com o mundo. É uma coisa mais geral, assim. Bem, esses seriam a categorização dos estudos da mente, ou estudos relacionados com a mente. E eu estou mostrando aqui que cada um deles é muito diferente um do outro e cada um parte de perspectivas muito diferentes. Então, como eu havia falado antes, a psicologia ela não tem uma teoria unificada, né? Ela iniciou-se lá com Wilhelm Wundt, mas apesar de ter iniciado com ele, vieram outras escolas que divergiam e partiam de princípios muito diferentes uns dos outros. Algumas escolas desapareceram, outras permaneceram, e porém não, quase que incomunicável, né? Então, dentro de um curso de psicologia, você estuda várias dessas teorias e tenta encaixar um quebra-cabeça assim, muito diverso de várias coisas. Então, trazendo esse resumo aqui, se poderia dizer que a arquitetura mental ela poderia integrar ou ser uma teoria unificada da psicologia inteira. Ela poderia sim integrar cada uma dessas perspectivas, né, somando e fazendo um fator simples comum ali. Seria possível fazer esse acúmulo de informações e sintetizá-los, né? Encaixando dentro de um grande quebra-cabeça ali e trazendo um princípio em comum. E também, cada uma dessas teorias específicas, elas poderiam ser reformuladas internamente através da análise crítica da arquitetura mental. Poderia acontecer isso, né, hipoteticamente. Então, esse é o resumo, essa é a conclusão que eu queria chegar aqui nesse vídeo, né? Só extrapolando um pouco aqui, a tabela de frequência de todas as probabilidades, de forma semelhante como a arquitetura mental fez dentro ou pode fazer dentro das psicologias, ela pode fazer com outros estudos, com outras filosofias, com outras ciências, né? Fazendo uma grande unificação dos conhecimentos do ser humano, pois toda filosofia ela é o que é a unidade do conhecimento dentro da unidade da consciência e a unidade da consciência dentro da unidade do conhecimento. Falou aí, galera!